Bom, gente, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre UI Table Views hoje e como arquiteturar também o uso delas, usando principalmente esse composite pattern aqui, de uma forma que pode ajudar a gente em algumas coisas. Bom, para quem não conhece, sou Pedro, tô trabalhando no quinto andar como software engineer há uma semana. E, e trabalho com iOS há uns quase 3 anos. Bom, o que a gente vai falar hoje, né? Então, primeiro eu vou dar um overviewzinho de como que a gente normalmente implementa o Table Views, até para, não sei se todo mundo já fez isso uma vez, mas aí também já vai facilitar um pouco para mostrar um pouco do que pode dar errado com a implementação que a gente normalmente faz. E aí, em cima disso, apresentar as soluções desses problemas, que aí entra a questão do composite e mais algumas coisas. Depois tentar apresentar uma demo, que acho que vai deixar mais palpável e mais prático as coisas que eu vou falar. E finalizar com um overview um resumão, né, do que esse cara pode trazer de ganho e talvez alguns trade-offs na hora de escolher isso. Bom, como que a gente normalmente implementa UI Table Views? Do que eu já vi, no geral, acho que o mais básico é a gente fazer essa implementação quase completamente na View Controller. Então, fazer a View Controller e implementar esses protocolos da Table View, tanto o Data Source quanto o Delegate, que a gente precisa para a Table View funcionar. Então, a gente faz isso tudo na View Controller. Acho que até principalmente por ser um cara do UIKit. E aí a gente tem aqui já, pelo menos o basicão e fazer a implementação do Data Source, que ele vai ditar qual que é, o que a gente vai apresentar na tela, né? Então a gente tem que responder para ele algumas perguntas. Uma delas é a quantidade de linhas que a gente precisa ter numa sessão, e também a gente tem que retornar para ele a célula ou as células que a gente quer mostrar. E aí a gente faz isso, a sessão da lista de módulos baseado na posição, faz um dequeue para reusar essa célula e a gente pode configurar essa célula. Basicamente isso, e a gente também pode ter algumas implementações no Delegate. Uma delas, por exemplo, receber o evento de quando uma célula é selecionada, entre outras coisas, né, que a gente pode fazer. E aí, além de tudo isso, além de ter também a declaração da Table View, a gente precisa também lembrar de setar o Delegate Data Source, que aí nesse caso, como a gente implementa na própria View Controller, ela mesma se seta como o Delegate Data Source. E a gente precisa também lembrar de registrar todas as células que a gente está usando. Beleza. O que eu mostrei basicamente é isso aqui. E aparentemente nada demais, né? Tranquilo. Tem algum código que eu tirei aqui, mas eu acho que é basicamente isso. Mas o que pode dar errado, né? Fazer sempre dessa forma. Então, primeiro que isso aqui é um código super básico, um boilerplate que a gente sempre vai ter que fazer, e já deu algumas boas linhas aqui na nossa controller. Enfim, acho que provavelmente a gente vai ter mais algumas coisas na View Controller, tratamento de lifecycle, muito mais coisa, e só vai crescendo a nossa View Controller, e talvez não seja uma coisa muito boa, assim. Acho que, no geral, classes grandes não são muito legais. Então, dando uma olhada para também algumas questões mais específicas sobre isso, olhando para os problemas, a gente tem que se preocupar com algumas questões, né? Então, a gente precisa sempre setar a quantidade, retornar aqui a quantidade certa de linhas para cada seção. E aí, se a gente tem várias seções, isso pode acabar ficando mais complexo também. Como eu falei, lembrar de registrar todas as células que a gente vai usar, lembrar de setar o delegate data source e acessar a posição certa do array para, por exemplo, fazer o dequeue da célula. E normalmente isso aqui também pode dar problema a gente tem uma forma de tratar isso aqui, mas enfim, não é muito legal assim. A gente pode acessar uma posição inválida e crashar o app, por exemplo. E assim, bom, quem que
nunca esqueceu de setar o delegate ou o data source da TableView, tipo, implementou um monte de coisa, fez muito código, tá tudo perfeito, você roda e nada acontece, nada acontece, nada acontece. Aí você vai ver, você só esqueceu de setar o delegate ou o data source. E aí, tipo, gasta um tempo ali à toa numa coisa bem simples que é só, tipo, você precisava só ter lembrado de fazer isso, que é uma coisa que é bem manual. Ou então, você faz tudo e roda o app, e aí crasha na hora que você entra na tela e você só, tipo, adicionou uma célula nova e esqueceu de registrar ela. E aí já vai mais um tempinho, ainda mais se o seu projeto leva uns minutos para rodar, você perde já um tempo nisso aí. E aí também tem algumas outras questões, então, tipo, se você começa a ter mais células diferentes na sua TableView, você acaba jogando um pouco de código de várias condições e lógica de negócio para sua view controller, meio que sem querer, assim. Isso pode acabar ficando meio monstruoso. Você tem que ficar tratando sempre isso e às vezes essa aqui está de uma forma simples, né, olhando para o model e pegando o type, mas às vezes tem muitas outras lógicas envolvidas para saber qual célula você vai usar, põe feature flag no meio, enfim, pode ficar meio absurdo. E aí não só para fazer o decrease da célula, mas para às vezes para altura, você quer também setar lá uma altura, e então imagina para vários métodos você ter várias lógicas no controller, isso talvez não seja muito legal assim. Então, em resumo, primeiro ponto, view inflada, no controller muito cheia e com muita responsabilidade, muitas condições. A gente acaba tendo muitos cuidados, tanto de setar, tem que ficar lembrando de setar o data source, o gate, registrar uma célula nova quando você tem uma célula nova, entre outras coisas, e isso normalmente é bom evitar essas coisas meio repetitivas. Complexidade para gerenciar células diferentes e dificuldade em reutilizar código, uma vez que normalmente a nossa view controller não é muito reutilizável, não é muito genérica, então tem que ficar criando sempre a mesma coisa, aquele boilerplate sempre igual, basicão toda vez. Beleza. Mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, aí que entra um pouco desse padrão composite. Vou dar um resuminho, mas acho que depois vai dar para entender um pouco melhor. Mas basicamente a ideia dele é um padrão estrutural que a gente pode usar normalmente quando o nosso sistema, nossa estrutura pode ser vista como um formato de árvore. Então, aqui nesse desenho até tem meio que uma árvore invertida. E aí a ideia é a gente pegar no caso aqui tem um exemplo com um pedido complexo ou um sistema complexo, algo assim, e quebrar ele de uma forma com que a gente tenha pequenos elementos ou componentes que são simples, mas que quando a gente junta tudo eles ficam complexos, mas a gente consegue lidar com eles de uma forma simples. Basicamente isso. E aí, olhando agora, acho que para ser mais ilustrativo, olhando um pouco o que é uma table view, né, para a gente chegar em como usar esse padrão. Basicamente, uma table view, ela é composta de header, footer e células. E esse header, footer e células, normalmente, elas na verdade são parte de uma section. E a gente pode ter várias sections, várias seções na nossa table view. Então, basicamente, a gente tem uma table view que ela vai ser basicamente uma lista de sections, que por sua vez tem um header, um footer e uma lista de células. Acho que de uma forma bem resumida, uma table view é isso aí. E aí, olhando um pouco para aquele desenho e como a gente consegue usar o composite na table view, esse desenho acho que consegue ilustrar um pouco. Então, a ideia é a gente ter uma visão da table view em um formato de árvore, né? Então, basicamente, a gente pode imaginar que a table view ela é composta por esses galhos, que seriam as seções, todas as seções que a gente tem, e aí cada seção é composta por essas folhas que são as células. E aí a gente pode ter, tipo, vários tipos de células, várias seções, mas a gente consegue, tipo, quebrar isso aqui em componentes pequenos. E a ideia é a gente fazer isso. Beleza. E aí, essa vai ser basicamente o que a gente vai tentar alcançar, essa lista de sections e uma coisa um pouco mais declarativa.
Mas mesmo que a gente implemente isso, a gente precisa ter uma forma de linkar com o UIKit, né? E fazer a UI Table View entender o que a gente está querendo dizer. Não adianta a gente só criar uns componentes. A gente precisa de um cara para conectar. Esse cara vai ser basicamente o que eu mostrei antes lá, que são aqueles protocolos de Data Source Delegate. E o que a gente vai fazer aqui é criar basicamente um Data Source, uma classe que vai implementar aqueles protocolos e a gente sempre usa ela, ao invés de fazer o nosso view controller implementar. Então a gente vai ter um Data Source que vai ser genérico e a gente só usa ele. Beleza. Aí, olhando por código aqui para dar um resumo antes da gente ver o demo. Como eu falei, vai ser basicamente, a gente vai ter esse Data Source genérico, que é mais ou menos o que a gente tinha com o view controller, mas agora é uma classe que não é um view controller. E ela implementa os protocolos do Data Source. E aí a gente já consegue remover o código da view só fazendo isso aqui. Uma vez que a gente consiga usar isso aqui depois no view controller. Ou onde a gente precisar, né? Beleza. Então, basicamente, olhando para a responsabilidade e a separação de responsabilidade aqui também, esse Data Source ele vai ser basicamente responsável por conectar a nossa Table View, o UIKit, com a nossa estrutura, que vai ser uma lista de sections. Então, dito isso, a gente vai precisar receber, toda vez que a gente for criar um Data Source, a gente vai receber a nossa estrutura e vai receber uma UI Table View, que é a que a gente está usando em tal tela. A gente guarda a lista de sections e na nossa UI Table View a gente se seta como Data Source Delegate e registra células, que é o que a gente fazia já lá na View Controller, mas a gente fazia isso sim, todas as vezes que a gente precisava criar uma tela com Table View. E aí agora a gente já abstrai tudo isso para esse Data Source genérico e a gente para de ter que se preocupar com essas coisas. Então a gente sempre vai ter, sempre que a gente criar um Data Source e usar ele, a gente já vai ter isso pronto, não precisa se preocupar. Beleza. Além disso, a ideia, aí aqui acho que entra um pouco na ideia do Composite já, acho que vai começar a ficar mais claro, mas aqui a gente já começa a usar ele. Então, basicamente, a gente não vai ter aqui a implementação direta dos métodos dos protocolos da Iotable View, mas a gente vai ter um repasse de informação. Então, o Data Source vai ter essa responsabilidade de implementar esses protocolos, mas ele vai só repassar a chamada deles para a nossa estrutura. Então, aqui ele pega a posição, a sessão que está sendo chamada, que está sendo chamada pelo protocolo, acessa ele aqui e pergunta para a section qual que é a quantidade de linhas que essa sessão tem. E aí, basicamente, olhando para a sessão aqui, a gente tem uma implementação básica da sessão. Até lembrando daquele desenho lá que eu tinha colocado, a gente vai ter uma lista de células, um header e um footer, que é basicamente o que uma section é. E aí essa section, como ela tem uma lista de células, ela sabe dizer quantas linhas tem essa seção. Então aqui a gente até tipo abstrai qual modelo a gente está usando, não importa, porque a gente vai ter aqui uma lista de células genéricas e a gente sabe que a quantidade de células é a quantidade de cell builders que tem aqui. Esse cell builder vai ficar mais claro para frente também. E aí, basicamente, a responsabilidade da section é saber fazer interação entre as células ou perguntar para as células alguma informação que ela não tem. Beleza. Então, a gente tem isso aqui. A gente tem o Data Source, a implementação do protocolo, e aí o Data Source simplesmente repassa para a section pedindo a informação que ele precisa. E aí a section, se ela souber responder, ela responde, nesse caso ela sabia, mas se ela não souber, ela passa para o Cell Builder e o Cell Builder vai dar a resposta. E aí acho que vai ter mais um exemplo aqui que acho que vai esclarecer essa parte também. Então, olhando para outro protocolo, para uma outra declaração que a gente tem aqui, do Delegate, ele tem uma implementação da altura da linha. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar, acessar qual que é a seção em questão, e aí perguntar para a seção qual que é a altura da célula. E aí a section, por sua vez, como ela tem várias células para gerenciar, ela não vai ter essa informação, mas ela vai pegar a posição e perguntar para a própria célula qual que é a altura dela. E aí a gente consegue separar um pouco as responsabilidades. Então, o que a section consegue responder, ela responde o que é demais para ela, é uma coisa específica de uma célula, ele passa para a célula.
E aí a célula, por sua vez, vai ter lá a resposta da altura ou do que foi específico dessa célula. E esse Cell Builder não é o layout, é um cara que vai auxiliar a gente a criar uma célula, basicamente. Então, ele vai descrever algumas configurações da célula. Beleza. E aí, do que eu falei, a gente tem no data source, para resumir, a gente acessa a section, pergunta para a section qual que é a altura de tal célula, em tal posição. A section, como não tem essa informação, ela pergunta para a célula e para o Cell Builder, e o Cell Builder responde e isso volta. E a gente fecha o ciclo. Beleza. E aí, para ser um pouco mais visual ainda, a ideia é basicamente essa aqui desse quadrinho. Então, a gente tem um data source, ele pergunta para a section como que ele registra a célula em tal posição. A section vai lá, pergunta para a célula como que ela registra a célula. E aí, tipo, isso volta e fecha o fluxo. Beleza. E aí, agora olhando um pouco para o Cell Builder, o que ele vai ter, que eu criei um Cell Builder estático simples. E aí ele pode ter tanto ele vai definir a altura, então nesse caso eu defini que ele vai ter uma altura automática, ele vai saber registrar a célula também, ele vai fazer tudo que ele consegue fazer que é específico dele. Então ele sabe registrar a célula, ele recebe um table view e se registra, ele sabe fazer o dequeue dele próprio, fazer alguma configuração. Então a gente consegue remover isso aqui e quando a gente for usar essa célula, essa static cell em algum lugar, isso já vai estar pronto, então a gente pode utilizar muito mais código e fica mais fácil de alterar, uma vez que normalmente a gente faz a mesma configuração. Mas dá para também ter configurações diferentes também para a mesma célula. E aí nosso Cell Builder fica basicamente assim. Então a gente consegue, de novo, ter separação de responsabilidade e a gente consegue componentizar e ter mais facilidade em reutilizar o código, uma vez que a gente já tem isso aqui que normalmente é sempre igual para cada célula. Legal, então, voltando lá naquele desenho, a gente tem uma lista de sections, que é a nossa estrutura toda, né? E isso é conectado com a TableView através de um data source genérico. Então, em resumo é isso. E para finalizar, antes do demo, eu vou adicionar mais um carinha, que vai ser uma factory, que vai ser o cara que vai, de fato, criar toda essa estrutura. E aí a gente vai conseguir remover quase todo o código da nossa view controller. A gente vai ter a factory que vai criar todas as sections e vai retornar para a gente criar um data source e é o que ele precisa, uma lista de sections e uma UI table view. Beleza. Então, bora pro demo. A ideia do demo eu tenho um appzinho aqui, que ele mostra uma lista de músicas e a ideia é a gente alterar esse demo só. Ele já está usando essa estrutura, mas a ideia é a gente alterar esse demo só para adicionar uma seção nova com umas células diferentes. E a gente pode também brincar um pouco com isso aí também, com essa ideia. Deixa eu achar o Xcode aqui. Tá dando para ver o código de boa? Sim. Show, beleza. Tá, então, para dar tem aqui o app do lado aqui, que ele simula um carregamento e mostra a lista, naquele print que eu mostrei. Beleza. E aí, para dar um resumo do que a gente tem aqui, tem essa view controller, que é essa tela da lista que a gente vai mexer. E aí essa view controller vai ter uma table view, que aqui tem uma implementação meio padrão assim para abstrair, mas é basicamente a criação de uma table view. E aí a nossa tela é basicamente uma table view. Eu seto aqui como ela sendo a table view. E a gente vai ter também uma referência da nossa table view data source genérico. E aí, toda vez que a gente atualizar ele, a gente vai recarregar a table view. Beleza. E aí a gente tem um setup view aqui, que não importa muito. E aí no view de load, eu vou chamar esse setup data source com o estado de loading, que ele vai fazer esse comportamento de carregamento. E aí depois eu vou carregar uma informação das músicas, da lista de músicas aqui. E aí esse setup data source, ele recebe um enum aqui de estado. A gente cria uma factory, que é o cara que monta a nossa estrutura, a nossa lista de sessões.
E a gente instancia o data search genérico passando essa lista de sessões e a nossa table view. E aí, pronto, a mágica é feita. E aí o fetch data aqui também a gente tem uma simulação de request que ele só passa um estado mocado aqui. Beleza. E aí na nossa factory, que é quem cria a estrutura, a gente tem esse método make, que é o que a gente está chamando lá, e ele retorna uma lista de sections. Daí aqui ele basicamente olha para o estado que a gente está. Então no loading ele simplesmente cria uma section, cria os cell builders e adiciona um header aqui também e retorna. E aí é o que a gente vai mostrar lá. Então basicamente ele vai ter esse header com o escrito loading e vai ter essa lista de cell builders que eu criei aqui com 5, né, um número fixo. E aí eu retorno uma lista de cell builders que é o que a gente precisa para criar as nossas células. E aí a gente tem também o preenchido, que tem uma lista de músicas e é meio que simulando um request. E aí aqui a gente consegue ter um valor, tipo, dependente da quantidade de músicas que a gente vem receber aqui, a gente tem o builder, mapeia para esse builder, adiciona numa section e retorna. E aí esse builder, ele espera um modelo para ser criado. E é basicamente isso. Aí no builder também para olhar é o que eu tinha mostrado também. Ele vai receber um modelo, a gente define qual é a altura dele, como que registra essa célula, como configura ela, quer dizer, configura e retorna ela. E aí na configuração a gente só seta os valores aqui. Beleza. Daí, só para ver o que a gente tem que fazer, é adicionar uma section e uma lista de álbuns aqui embaixo. Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem aqui já pronto os álbuns que a gente vai receber do nosso serviço fake. Então, vou receber eles aqui já. E adicionar nesse cara. E aí agora a gente não tem os nossos cell builders, então como a gente não tem essa célula sendo usada ainda, a gente vai criar. Então eu vou criar aqui um layout da nossa célula. Vou tapear algum cell. E vou roubar um pouco aqui, criar ela. Então, basicamente, isso aqui é o layout da nossa célula, ele tem esse método de configuração, que ele seta alguns labels aqui que tem na própria TableViewCell e configura ele como estilo de subtitle para mostrar a descrição. Basicamente isso. Então, um layout padrão. E aí, a gente vai criar um cell builder correspondente para esse cara. Tap album, cell builder. E aí eu vou importar a lib que tem a estrutura já criada e criar o nosso cell builder. E aí a gente só precisa implementar um protocolo que é o suficiente para a gente usar esse cara. Então, vou ter um table view. Autora automática, mesma coisa aqui. Register. E aí aqui, vocês vão ver que vai ficar quase o mesmo código do outro cell builder. Eu estou fazendo assim só para dar para entender melhor, mas já daria para tipo generalizar isso aqui e não precisa ficar criando toda vez também. E aí é um ponto que eu acho que é válido também considerar. Fica mais fácil de entender onde está sendo repetição e também generalizar as coisas, começar a componentizar mais. Basicamente, eu configuro aqui. Como é um struct, eu não preciso... Eu só crio a variável aqui, ele já recebe o init. Retorno a célula, e aí esse cara aqui a gente pode ignorar por enquanto. Beleza. Esse builda.
Show. E aí o que a gente só tem que fazer é mapear a nossa lista de álbuns que a gente quer mostrar para o nosso builder de álbum. E adicionar aqui uma section para esse cara. E adicionar ele na lista. E aí agora, se tudo der certo, ele vai mostrar aqui os albumzinhos. E aí dá para brincar de várias formas aqui também. Por exemplo, eu consigo adicionar os álbuns nessa seção aqui, tipo, só dando um mais aqui, meio que quase um SwiftUI da vida. E tamo aí. E aí se eu quiser, sei lá, fazer muitas outras coisas, tipo, dá para ter umas ações de deletar aqui, tipo, só trocando qual que é o builder que eu estou usando, dá para ter coisa de drag and drop trocando qual section e se é o builder que estou usando, e aí dá para ir deixando mais, adicionando features para cada protocolo de cell builder, de section e já tendo tudo meio componentizado e reutilizável. Eu acho que é isso. Só para finalizar. Então, o que a gente tem de ganho, assim, na minha opinião, usando uma estrutura desse tipo, é que a gente para de preocupar com ter que setar delegate, data source e registrar células. Isso fica mais fácil de usar. Então, tipo, tanto quando a gente cria um data source instancinho de data source genérico, a gente já ganha o setup do data source delegate. E quando a gente cria um cell builder, ele já meio que obriga você a registrar essa célula. Então, usando ele já tá show. O código fica mais organizado, padronizado, componentizado, uma vez que, tipo, já tem esses protocolos que definem como usar cada coisa, então fica mais fácil de organizar as coisas e fica já tudo meio que nasce componentizado, né, com os builders. Tem mais tolerância à mudança, então, por exemplo, eu adicionei ali uma célula nova numa tela em 1 minuto. É claro que já tinha umas coisas prontas, mas assim, não precisei nem mexer, mal precisei mexer nas coisas. Eu só criei a célula e o builder totalmente fora, assim, do código. Só tive que adicionar a chamada dele lá. Feature toggle friendly também, uma vez que é meio bem declarativo a criação da estrutura. E também pode começar a ser utilizado aos poucos. E mais um ponto também que eu não comentei é, tipo, naquele exemplo inicial lá do view controller, a gente tinha um monte de if para fazer o declive das células e tudo mais. E aí, dessa forma, a gente remove todos os ifs. A gente não precisa mais... Eu nem mexi no view controller nesse exemplo e adicionei uma célula nova. Então, não precisa nem criar if para nada. Ele já meio que, com os protocolos, ele já se resolve. Mas aí, alguns pontos negativos, trade-offs, é que se a gente quiser, por exemplo, implementar, isso eu sofri até quando eu usei esse cara, se quiser implementar alguma feature tipo de drag and drop ou de deletar ou alguma ação de slide, alguma coisa a mais para nosso builder, se isso não existir ainda, é um pouco complexo além do normal para fazer, porque você precisa criar uma estrutura seguindo o padrão. Então, talvez você precise criar um tipo de section nova, um tipo de cell builder novo e fazer toda a comunicação entre eles, mas meio que se paga, eu acho, porque aí isso já nasce componentizado e reutilizável. E também pode ser um over-engineering para alguns casos simples, que você não tem muita table view no código ou você tem só table views muito simples com um tipo de célula, e talvez seja demais. Basicamente isso que eu tinha para mostrar. Se tiver alguma dúvida, me chama no Slack, no GitHub, esse Mugbug. E aqui tem o QR Code
Com um repositório com exemplo, eu escrevi um artigo também, esses tempos aí, explicando a mesma coisa que basicamente que eu apresentei. Eu posso depois mandar aí também. Acho que é isso. E estamos contratando também no... Isso aí, gente. Dúvidas? Espero que tenha ficado claro. Tá certo, né? Alguém tem alguma dúvida? Como é que você trata actions em si, did select, row at index path ou coisas do gênero nesse aspecto? Você colocaria um bloco dentro do cell builder ou como você pensa em resolver esse caso? Porque o que você mostrou é bem estático, no caso. Sim, sim. Eu posso mostrar aqui também. Então, basicamente, esses caras aqui já têm meio que alguma coisa implementada. Mas aí a ideia é, aqui, por exemplo, eu posso habilitar que ele é uma célula selecionável, por exemplo, botando um true. Uhum. E aí tem a implementação aqui de select, nesse caso, por exemplo, Uhum. que é opcional. Então, Entendi. sim, eu vou ter que receber um bloco aqui, se eu quiser retornar alguma coisa, mas eu consigo Uhum. retornar já consigo, por exemplo, printar aqui o model.name. Mas aí sim, Uhum. eu receber o bloco aqui e chamar ele lá para TableView, ou passar um delegate, enfim. E, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, tem algumas coisas que já tem feita, então eu tenho alguns cell builders, TableView, editable cell builder, se não me engano. Acho que vai ser muita coisa para fazer, mas enfim. Mas não sei, respondi a sua pergunta? Não, sim. É só uma curiosidade. Se você tinha pensado aqui, o exemplo não tinha ficado claro antes. É basicamente isso. Faz um tempo que eu não eu uso essa estrutura num projeto ano retrasado, ano passado. Faz um Uhum. tempo que eu não mexo com ela assim, mas do que eu lembro a gente fazia dessa forma assim. A gente passava um bloco aqui. Aí poderia ser até um bloco, a gente passa um bloco aqui para receber o evento de clique e aí normalmente a gente vai ter no próprio state aqui já recebeu, Uhum. já passar tudo junto aqui, né? Que aí já vem de uma vez. E qual que seria a sua opinião entre ter um composable data source? No caso, em vez de você fazer um data source genérico que leva todos os casos, um data source que recebe outros data sources. Que essa foi uma solução que eu cheguei para um problema parecido que eu tive alguns anos atrás. Bom ponto. Daí eu teria um data source por section, por exemplo, que daí era um jeito que eu fazia de quebrar minha table view de forma com que ficasse Uhum. mais dê para trabalhar e não ficasse com o controle de 400 mil linhas. Sim. Eu acho que eu fiz uma vez algo parecido, que eu Uhum. quebrei em alguns data sources, mas eu não lembro exatamente da implementação, mas eu lembro que ficou muito complexo, porque a gente acaba tendo, acho que acabava tendo várias extensions do data source, enfim, eu acho que do que eu lembro acabava ficando complexo, mas eu Uhum. não sei. Pode ser uma alternativa. O que você que fez, você acha que ficou legal? Não, eu gostei do que você falou sobre ser fácil de desligar. O outro caso também era relativamente fácil, mas eu gostei do exemplo que você deu de pegar de somar as músicas com os álbuns e juntar tudo magicamente. Sim. É, eu só, eu acho que fica bom. Eu gostei bastante do exemplo, na real. Eu não consegui imaginar muito a ideia sua, mas aí, tipo, acho que um outro ponto que é válido comentar é que essa ideia aqui, ele sempre meio que recria o data source todo, né? Sim. Então, sempre a gente tem que instanciar de novo o data source, então é meio que, de fato, uma factory, né? Ele é, tipo, meio funcional. Então, sempre você cria o estado do zero.
Uhum. Você acha que seria possível fazer um Difftable Data Source com uma estrutura parecida? Acho que sim, porque basicamente o que acontece, a gente teria que só mandar um estado novo para ele. Sim. E aí ele já ia se atualizar. Então, eu não acho que é muito problema isso. Eu entendo que você está fazendo reload de dado por simplificação, mas daria para fazer algo que computa a diferença e só o endereço que precisa. Uhum. Isso aí. Mais alguma dúvida? Eu vou mandar o link do artigo aqui também, se alguém quiser ler depois.